E hoje eu quero conversar com você a respeito de uma queixa muito comum de donos de negócios que acabam se queixando de uma apatia do colaborador, de uma falta de envolvimento, de um distanciamento e, se em alguns casos, até de um oportunismo do colaborador em relação à empresa, que o colaborador entra, trabalha um tempinho ali que é conveniente para ele, ou até ele achar um trabalho melhor e ele acaba saindo. E isso fere, claro, a confiança do dono no colaborador e, em alguns casos, que eu já atendi aqui na Decision Pro, inclusive na confiança de atender, até de se relacionar, do dono se relacionar com outros colaboradores, de ter confiança nas pessoas. Vamos ver então no vídeo de hoje por que isso acontece, o que fazer para ajustar essa relação de confiança entre o dono e o colaborador e também como e quando você aplica isso no seu negócio. Beleza? Eu espero que você esteja aqui buscando crescer e se você ainda não me conhece, eu quero me apresentar aqui para você me conhecer. Eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, onde eu ensino e treino donos de negócios que estão começando a fazer o seu negócio escalar, a construírem relações de trabalho mais sólidas, mais objetivas, de modo que o dono possa confiar e ter mais confiabilidade nas suas relações de trabalho através da Aliança Pro, que é um método de priorização, rotinas e otimização, onde o dono implementa esse método, que é uma gestão descomplicada no negócio, para conseguir fazer as relações de trabalho dele fluírem melhor e com isso ele possa alcançar os seus resultados com maior confiabilidade, com maior previsibilidade, podendo confiar nas pessoas, podendo ter resultados do tempo que ele emprega ao treinar as pessoas e fazendo isso acontecer da forma mais estruturada, de uma forma mais organizada, ordenada, que ele possa ter vida enquanto faz o negócio crescer. Muito embora ele vai trabalhar bastante, a gente sabe bem, mas que esse trabalho seja mais leve, que ele consiga trabalhar bastante, para ele continuar trabalhando bastante para poder ter resultado com o próprio negócio. E aí, com isso, escalando aí o seu negócio, fazendo o seu negócio crescer de forma enxuta, altamente rentável e fazendo o negócio depender cada vez menos dele no operacional, ok? Então, falando hoje então de relações de apatia, o que é uma relação de apatia entre o dono e o colaborador? Uma relação de apatia é quando já não há um devido se importar verdadeiro a respeito de um compromisso. O dono, quando o dono contrata um colaborador, é importante eu vejo que a gente precisa ter esse ponto de clareza aqui. Quando o dono contrata, ele está sem perceber, indiretamente, implicitamente, se ele não faz da forma explícita, ele está fazendo um quê? Um compromisso. Um compromisso com o colaborador. Esse compromisso, ele envolve que, de um lado, o dono tenha responsabilidades e o colaborador tenha também as suas responsabilidades. O que acontece quando a apatia pega esse compromisso? O dono começa a aceitar algumas ingerências do colaborador, alguns comportamentos indesejados. O colaborador também começa a ser complacente com um comportamento indesejado do dono, com brigas muitas vezes, com rompantes de raiva, que tem muito chefe que tem esse tipo de rompante, com um exemplo muitas vezes compromissado, por exemplo, tem dono de empresa que chega atrasado, tem dono de empresa que não cumpre prazos e exige isso do time, aí começa a dar um desalinhamento entre dono e colaborador. E aí uma das situações que começam a acontecer é a tal da apatia. Estou aqui até quando o colaborador começa a pensar, eu estou aqui até quando me for conveniente para mim, deixo até eu achar uma nova oportunidade. E o que eu quero trazer para você aqui é que muitos donos de negócios não são mal intencionados, mas estão gerando relações, estão construindo sem perceber, por conta do ponto cego dos relacionamentos aqui, nas relações de trabalho, uma relação de apatia futura. Porque, em primeiro lugar, os relacionamentos hoje eles são feitos meio de forma automática, do jeito que nessa correria, nessa doideira, que é o ritmo dos negócios. Eu entendo que, a gente sabe, eu atendo empresários, donos de negócios, eu entendo que é um ritmo acelerado, que tem horas que não dá para fazer
tudo do melhor jeito possível. Por isso que uma das premissas aqui da Decision Pro é o mínimo viável, faz com o essencial. Vamos fazer com o essencial aqui, vamos trabalhar o essencial. Só que numa hora em que uma coisa não é bem alinhada, que um acordo não é bem traçado, que não há um olho no olho, um papel que norteia essa relação, é muito conveniente para ambas as partes romperem. É muito conveniente para essas duas partes da relação, o dono e o colaborador, irem lá e a partir do momento que desanda, a partir do momento que as coisas não dão certo e fazer o negócio crescer, é um cenário em que as coisas dão mais errado que certo, né? Muito teste, muito experimento. Tem hora que as coisas dão certo, mas muitas vezes é todo dia ali uma coisa dando errado, porque precisa ser ajustada. A partir do momento que o dono aceita essa realidade, ele sofre menos, né? Mas tem muito dono de negócio que vive uma visão idealizada. Por quê? Porque também está com uma relação errada, uma relação apática com o próprio negócio. Eu vejo que tem muitos donos de negócios que não estão envolvidos com o próprio negócio. Ele cria um pensamento mágico, absurdo de que ele não está tão envolvido com o negócio, ele vai conseguir envolver pessoas que vão cuidar do negócio melhor do que ele, ganhando 1/10, um quinto, 1/3 do que ele ganha. É um pensamento muito maluco, né, de achar que isso pode dar certo. Mas tem alguns donos de negócios que acabam caindo nesse ponto cego, né, do ponto cego do envolvimento aí que existe na relação de trabalho. E assim, o que está por trás disso? A gente precisa compreender que o fato de o dono desconhecer as demandas de gestão, ele acreditar que é muita coisa, muitas vezes pode ser que para aplicar nesse começo, não significa que isso não é importante, que ele não deva aplicar. Muita gente tem a sensação de que faz bem feito, de que está suficiente. E quando você olha, vou fazer uma avaliação do negócio, não há sequer um processo. Tem colaborador que está 3 anos trabalhando, não há um controle, não há um processo. Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser feita desde o começo. Se for bem feita desde o começo, feita com o melhor possível, quer dizer, tem que tomar cuidado com o bem feito, né? Se for feita do melhor possível, esses alinhamentos entre dono e colaborador, com cuidado, com termos bem claros, é um contrato mesmo, né? A coisa anda melhor, tende a andar melhor. Não é garantia, mas a gente sabe que a falta de um contrato, de um compromisso ali, de uma coisa por escrito, ela abre brecha para depois as pessoas se desentenderem e não saberem mais onde elas se desentenderam, porque a memória da gente, ela é falha, ela não vai registrar, ela não vai trazer o que foi acordado da forma mais precisa possível no calor do momento, no momento de desentendimento ou até no momento de crescimento, né? A pior coisa que pode acontecer é uma relação se desalinhar quando as coisas começam a dar certo. A gente vê muito desalinhamento de sócios quando coisas dão certo. A empresa começou a crescer, eles conseguiram alcançar a massa crítica de clientes, mas um dos sócios subinterpretou uma relação de trabalho ali, começou a fazer uma retirada maior do que deveria e não tinha nada escrito, não tinha nada documentado, e aí a coisa desanda, e aí a parceria desanda. A mesma coisa acontece entre dono e colaborador, por uma falta de rigor, uma falta de compromisso e de demanda de se planejar essa relação. As relações de negócio precisam o quê? Elas precisam ser planejadas. As relações de trabalho têm dado muito errado porque elas não são planejadas. Elas são contratadas, o dono na correria, ele vai lá e contrata de forma impulsiva. E dá muito mais trabalho para ele não percebe, mas vai dar muito mais trabalho para ele contratar uma pessoa sem passar por um devido processo. Os processos que a gente ensina aqui na Decision Pro, onde eu ensino o dono a fazer um processo seletivo crítico, depois fazer entrevistas breves, fazer o Sprint Pro, que é a avaliação, o desafio, e aí sim ter uma noção de como que aquela pessoa é na prática, com critérios bem definidos, e tudo isso com avaliação interna antes, um planejamento dessa contratação. Muitos donos de negócios nem sabem que existem um tipo de planejamento para se contratar. E aí o que acontece? Como consequência disso, delegam a contratação para uma empresa de RH, que não é normalmente a empresa, ele não tem um departamento de RH dentro da empresa dele, por isso ele precisa delegar para uma empresa de RH, uma terceirizada, uma empresa que está fora da empresa, não tem noção, não tem
condições, na verdade, não é nem noção, ela não tem condições de saber da cultura, das prioridades do negócio. Isso é responsabilidade do dono. E aquela pessoa não entrou na empresa com um certo filtro, passando por certos rituais de comprometimento, como é o ritual do processo seletivo. Por isso chama processo seletivo. É um processo no qual se faz uma seleção, não é todo mundo que vai entrar. Tem muita gente hoje preenchendo processo seletivo com o ChatGPT. Você quer uma pessoa, se você hoje quer ter uma pessoa que tem pensamento crítico, que saiba tomar decisões, resolver problemas, criar, que tenha autonomia, pensar. Você quer uma pessoa que pega um processo seletivo, que preenche o processo seletivo no começo ali, tenta burlar um processo seletivo usando o ChatGPT? Não dá, não tem como. Então o processo tem que selecionar mesmo. E assim sucessivamente. O problema é que as parcerias ficam apáticas porque não há um planejamento na contratação. Contratação precisa então do quê? Planejamento. Sociedade precisa do quê? Planejamento. E o que é o planejamento? É o projeto de 3 meses que eu já comentei. A execução, isso, né? Não é planejamento, não é o projeto de 3 meses. Já comentei sobre o projeto de 3 meses em outros vídeos. E ele é o meio pelo qual se executa, mas sim os termos. O que a gente espera ao final do nosso projeto de 3 meses ali nesse planejamento? Quais são as regras de conduta ali? Como que eu posso ter o melhor de você? Como que você tem o melhor de mim? Como eu tenho o pior de você? Como você tem o pior de mim? As pessoas se alinhando, mostrando abertamente, transparentes. O que não pode acontecer? Já gravei um vídeo falando sobre isso também, das perguntas-chave ali que ajudam a criar projetos mais sólidos, que sobrevivem aos testes do tempo aí, às intempéries do mercado, relações de trabalho mais sólidas, a solidez e a conexão nas relações de trabalho, que são a cura da apatia, tem a ver com transparência. Então o dono precisa ter uma transparência. A resposta é: não quero ter relações de trabalho verdadeiras, de pessoas que estão realmente engajadas. Seja transparente, esteja na mesma página, dedique tempo a documentar os acordos que você está fazendo, dedique tempo em organizar essa aliança que a gente chama aqui, que eu chamo aqui na Decision Pro com meus clientes. A aliança é um compromisso feito no papel sobre quais são as demandas e uma aliança de curto prazo a princípio, de 3 meses. Validou 3 meses, vamos para 6 meses. Validou 6 meses, vamos para 1 ano agora. Agora a gente tem noção de que a gente trabalha bem junto. Não validou 3 meses, tudo bem, ficou ativo lá, porque foi combinado algo concreto. Muitas relações de apatia estão muito relacionadas ao colaborador não entender bem o que ele está fazendo na empresa. Ele não sabe exatamente para onde ele está indo, qual que é a contribuição dele dos projetos, ele não vê fim nos projetos. Isso tem a ver com a segurança psicológica do colaborador. Pensa aí, são coisas simples que eu estou falando aqui que você pode implementar agora no seu negócio, só que vai demandar mudança de pensamento. Mudança de que o negócio é servir do jeito pró, servir de forma profissional, que você precisa se dedicar para poder, aí sim, demandar do colaborador. Eu não estou aqui colocando o empresário na cruz não, tá? Ficando militando contra o colaborador, não é meu papel aqui. Eu estou só dizendo que se o dono não faz a parte dele, o colaborador vai ter muita dificuldade de fazer. Tem que começar pelo dono. E um bom colaborador que faz a parte dele e não tem, a gente já atendeu aqui, de trabalhar com pessoas que já fizeram a minha mentoria, que trabalham dentro de empresas e a empresa não segue nenhum processo, o dono não é pontual, o dono tem cada vez novas ideias, vai sobrecarregando cada vez mais a equipe. Um dos elos muito importantes para que não haja apatia é existir um alinhamento de escopo. O colaborador não pode entrar na empresa e serem colocadas cada vez mais responsabilidades, mais trabalho para ele, sem um devido ajuste de remuneração, sem um devido ajuste de performance. Eu não estou dizendo que a cada 3 meses ele tem que ter um aumento de salário, mas ele não pode ficar lá. Eu já atendi casos de pessoas de confiança na empresa ali estarem há anos sem um devido alinhamento e o dono não fazia por mal, ele não estava consciente do devida necessidade que isso existia. Então, muito fundamental, muito essencial, uma coisa essencial estar no papel, fazer o alinhamento, fazer um bom alinhamento de escopo, ou seja, o que está incluso aqui, o que eu vou fazer esse trimestre.
Procura, se a pessoa é desconhecida, procura fazer isso de uma forma mais enxuta, de 3 meses. Na verdade, para todas as pessoas é começar por 3 meses. Mesmo que seja uma pessoa da família, precisa passar pelo processo seletivo também e fazer esse processo de alinhamento desde o comecinho, mas antes o dono também precisa ter clareza sobre as prioridades do negócio. A partir dessa clareza é que dá para ter transparência. Sem clareza não dá para ter transparência, você concorda? Então é preciso transparência, clareza, documentação e pôr no papel para aí sim poder falar, putz, agora eu estou podendo ter uma relação maior de confiança entre mim e o colaborador, entre eu e o colaborador, entre o que eu faço, o que eu espero e o que eu comuniquei com o colaborador antes de contratar, antes de fazer um acordo com ele, que eu esperava isso, ele combinou comigo e agora nós podemos sim ter uma relação de confiança. É assim. Assim como outras áreas da empresa demandam estrutura, as relações de trabalho, de contratação entre o dono e o colaborador também precisam de estrutura. Não dá para fazer de qualquer jeito. Se fizer de qualquer jeito, vai ter qualquer resultado e normalmente é um resultado ruim. A empresa até cresce por 3 meses e depois ela não continua crescendo. Isso é o pior pesadelo para todo dono de negócio, que tem um gostinho, um sabor do resultado, mas esse resultado é incerto. Ele não é reproduzível, ele não é replicável, ele não é otimizável. Isso é muito ruim para o crescimento dos negócios, ok? Transparência, clareza, transparência e documentação para poder aumentar a confiança entre as partes aí, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão que eu trouxe aqui sobre as relações de trabalho e como criar relações de trabalho mais sólidas. Se você gostou, então, considere dar o seu like. E se você também quer um sistema para aumentar essa confiabilidade entre você, o seu colaborador, entre o que você precisa, restabelecer as relações de confiança na sua empresa, criar relações mais objetivas entre fornecedores e com isso essa combinação que faz o negócio crescer, escalar com clientes também, escalar de forma enxuta, altamente rentável e fazendo o teu negócio depender cada vez menos de você no operacional. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.